Oi, gente, boa tarde, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Vou começar mais uma série de lives. Quero falar um pouquinho sobre o limite emocional. Uma série com 4 lives com conteúdo 100% gratuito para vocês. Quem for entrando vai falando a cidade, se já me conhece, se é a primeira vez aqui, como é que está aí o seu estado, sua cidade. Fala comigo. Eu vou começar uma série de lives onde eu vou trazer 4 temas. Não dá para fazer tudo em uma única live, então cada encontro que eu vier aqui ao vivo, né, passar para vocês, eu trago esse tema onde a gente tem um eixo central, uma direção que está bastante relacionado com os dias atuais, certo? A Letícia de Goiânia, seja bem-vinda, Letícia. A Denise Cotia, já conheço você, que bom que está por aqui. Quem mais, gente? Fala aí a cidade. Hoje é sábado 21/3/2026, como é que tá as coisas aí? O tema principal é o emocional no limite, certo? Vou falar sobre vida financeira, relacionamento abusivo, dependência emocional, medo, ansiedade, é um pacote, isso não se separa. Então, se você observar o que tem acontecido ultimamente, a gente está vivendo uma ansiedade coletiva, onde todo mundo está conectado. E o medo, que é uma emoção que antecede a ansiedade, que aumenta o nosso cortisol, faz com que essa ansiedade se torne um pouco mais latente na nossa vida. E daí vai começando a desenvolver os transtornos. Tem muita gente que já está com TAG, transtorno de ansiedade generalizada, e nem sabe, certo? Está dando murro em ponta de você sabe o que é, porque senão não pode falar esse nome, certo? Para quem está entrando agora, fala aí a cidade, quero te conhecer. Eu vou falar mais um pouquinho desses temas, vou deixar a live salva, vou ser breve, uma live de 30 minutos no máximo, para que fique mais enxutinho, certo? E esse é um dos temas principais, é esse emocional que está no limite, né? que já não suporta mais, é o esgotamento. Isso se expande para os relacionamentos amorosos, se expande para o nosso trabalho, é uma geração de medicamentosa, onde muita gente está tomando ansiolítico, antidepressivo, vários tipos de regulador de humor. Enfim, um cenário caótico, não tenho orgulho nenhum de falar isso, mas eu quero trazer alguns pontos e quem sabe te dar uma orientação para você saber o que fazer o que vai acontecer daqui para frente, porque tendencia a piorar desde que você não busque ajuda, desde que você não tenha esse conhecimento. A autoconsciência das coisas ajuda a gente a sair de um lugar que muita gente já está sem saber, certo? O autoconhecimento é a porta de entrada para a gente se autodesenvolver, praticar o seu alto valor, sua autoaceitação, amor próprio, autoestima. E nos dias atuais a gente olha assim, meu Deus, já está acontecendo tanta coisa, será que dá tempo, né? Será que dá tempo de pensar em autoestima, pensar em autovalorização? A gente precisa viver o agora é o que importa. Esse medo, a ansiedade vem do futuro, o medo do futuro, o medo que vai acontecer, tudo que ainda está para chegar ou para acontecer. Esse descompasso, essa mente agitada. Por que a gente está vivendo tudo isso? Passamos por uma pandemia. Eu acredito que ontem, dia 20 de março de 2020, parou tudo. Quem lembra disso? Quem lembra? Quando decretou ali em todas as capitais, cidades do país, aqui no Brasil principalmente, dia 20 de março de 2020. Ontem completou 6 anos que teve o lockdown, né, onde explodiu a pandemia. Imagine que o cérebro, segundo a ciência, ele suporta uma pressão psicológica
de no máximo 3 anos. Aí é só você fazer as contas, o que é que não está acontecendo comigo, com você, com as pessoas que ainda vão assistir, com os nossos amigos, pessoas que estão em nossa volta. Então, as pessoas realmente já estão vivendo a estagnação pós-pandemia, e isso já dobrou, porque já se passaram 3 anos, mais 3, então são 6 anos. Então, realmente está mais caótico. É aí que entra esse adoecimento psíquico relacionado aos problemas financeiros, que mais de 85 milhões de brasileiros tá com problemas no Serasa, nome sujo no Serasa, ou tá com alguma dívida atrasado. Gente, a gente está falando mais da metade, quase a metade, né? É mais da metade porque esse número é a partir dos 18 anos, né? Para quem já é maior, já tem um cadastro lá no Serasa. Então você imagine a quantidade de pessoas que estão vivendo uma escassez que é real, uma ausência de direção, de políticas públicas. E infelizmente eu sou psicólogo, mas tem que falar. E só a turminha aí lucrando bilhões. Não é mais milhão, não, é bilhão agora. Não pode. Caiu por terra milhão. Agora, se eu não for bilionário, roubado, dinheiro roubado, isso vai para todas as esferas, tá, gente? Não estou falando de política aqui defendendo quem não. É todos os lados. Tá todo mundo no mesmo barco. Vai sambar muita gente, entendeu? Eu repudio todo esse movimento aí de trambicagem, de trapaça, de ganhos ilícitos, de roubar o INSS. Muita gente foi prejudicado, né? Então, sei lá, você vai tomar um uísque de 50 mil reais nas custas de um povo aí que está padecendo e ainda estão devendo empréstimos. Porque eu sei, eu participei um pouquinho ali de umas vendas diretas de uma financeira, não me adaptei, eu vi muita coisa assim que eu não concordo, um mundo assim extremamente... você vende gato por lebre. Tô sendo sincero, é horroroso esse meio financeiro. Eu já atendi vários funcionários de bancos e eles falam a mesma coisa. Grandes bancos, entendeu? Então assim, é um negócio tão pesado que não tá nem aí pra você, entendeu? Quer que você se ferre, se lasque mesmo. Na dependência dos juros abusivos, do juro alto. Quem manda no país são os bancos, gente, não é governo não. Quem controla tudo, porque se não tiver dinheiro não faz nada. Então quem controla tudo são os bancos. Eu ouvi isso de um gerente geral de um banco que infelizmente não tem mais aqui na cidade, porque saíram os bancos daqui, só ficaram 2. E uma vez ele me falou: Rodrigo, quem controla o país são os bancos, entendeu? E tem a psicologia, a psicologia está dentro disso tudo aí. Eu estou falando o panorama da sociedade, está todo mundo lascado, ferrado. Eu estou mentindo, gente? É verdade. Eu não vou ficar aqui falando, não sei o que, psicologia, né? Tem que falar real. E quem me conhece aqui há mais de 8 anos, eu sempre fui verdadeiro. Nunca gostei desses estigmas, desses dogmas, tem que ser assim, já sabe. Não, tem que falar a verdade. O pessoal está adoecendo mesmo. Quando eu comecei aqui no meu perfil, pra vocês terem ideia, as pessoas me buscavam por causa de relacionamento amoroso, que eu vou falar nessa série, tá? Essas 4 lives. Hoje é a primeira, a gente vai tentar falando já dessa primeira, que é o emocional no limite. Isso aqui já estou entrando na introdução dessas 4 lives. Uma hoje, faço mais 3. Provavelmente a minha irmã vai fazer comigo, que é psicanalista clínica, eu já conversei com ela. A gente pode ir aproveitando esse tema e levando essa série de 4 lives, certo? Vai ser bem legal, até porque é conhecimento. Quem quiser que escute, quem não quiser paciência, vai aprender com o que está acontecendo na sociedade e viver um mundo de Alice. Tem gente que gosta de viver num mundo fantasioso, em Nárnia, certo? Esse povo aí tá dentro de uma bolha que daqui a pouco o sistema engole, entendeu? Para quem não tem conhecimento, entende? Então,
olhando para todo esse cenário, eu também coloquei a parte financeira, né, que é a pressão financeira, porque existe a psicologia financeira. Eu até li um livro maravilhoso, é bem complexo, penso uns livros difíceis de ler, mas eu consegui tirar alguma coisa. Depois, quem quiser, eu mando a foto assim, Psicologia Financeira, um livro muito bom. Quem quiser, manda no direct, chama no WhatsApp. Rodrigo, me mande a foto aí do livro financeiro. Eu tiro uma foto e mando para você, como indicação de leitura. Ou quem sabe eu posto aqui, né, também, e posto aí para vocês. E é uma das lives que eu quero fazer também. Além disso, o medo, a ansiedade, veja como tá muito a ver com o que está acontecendo. Medo, ansiedade, pressão financeira, dependência emocional e relacionamento abusivo. É ou não é o panorama da sociedade atual? Fala que é ou não é? Não é exatamente isso? Por isso que eu quero falar desses 4 temas, para justamente a gente começar a entender por que isso tudo está acontecendo. E é justamente a psicologia, com imparcialidade, que vai olhar esses parâmetros, que vai olhar essas esferas, essas dimensões de sofrimentos psíquicos por causa disso, por causa desse limite, desse esgotamento emocional que todos nós estamos vivendo. Esses dias eu tenho observado muito o que tem de psicólogo, entendeu? É isso aí mesmo que você entendeu. Tem um monte. Eu falei, meu Deus, até a minha área, que era para, né, se autoconhecer. Então até os psicólogos estão negligenciando a saúde mental. Eu atendo várias psicólogas, eu faço supervisão clínica, ajudo, e eu vejo que se não buscar ajuda, a pessoa não vai conseguir sair do lugar. Eu costumo falar que tem um momento da nossa vida que precisa pagar alguém que sabe mais do que a gente. Ainda bem que eu tenho os pacientes queridos que procuraram uma supervisão clínica para se autoconhecer e também aprimorar os conceitos, os direcionamentos para faturar 20 mil, 25 mil por mês. Eu ensino a fazer isso, viu, gente? Eu ensino para quem quiser. Um psicólogo aí é porque eles são resistentes. Mas eu tive a minha psicóloga lá em 2017, quando eu conheci ela. Eu não era nem formado naquela época. Eu queria desistir da psicologia. Menos de um ano para terminar, já estava fazendo meus estágios, já tinha feito ali a clínica, prática clínica, já estava atendendo e eu não quero. Eu já estava com um sofrimento psíquico devastador naquela época. Isso faz parte da minha história, da minha essência, entendeu? E ela foi um braço ali muito forte. Eu sou grato a ela sempre que eu posso. Eu agradeço assim, obrigado minha psicóloga, obrigado, porque ela me deu um direcionamento. Ela entrou na supervisão da minha clínica. Ela disse, Rodrigo, é por aqui. Eu lembro que ela falou assim, você quer ganhar quanto? Eu falei 3 mil. Ela falou 3 mil? Quanto você acha que eu ganho quanto? Aí ela, X mil. Eu, sério? E vai fazer 10 anos o ano que vem. Que ela já ganhava um salário bom. Então, existe muita mentalidade da pobreza. Existe muita mentalidade que são os padrões que nós herdamos lá do passado. Escassez, não vou conseguir, não vai dar certo. E o cérebro está condicionado, preparado para isso. Entendeu? E aí, automaticamente, a gente aprendi muito. Esse ano eu completo 10 anos de clínica, de experiência clínica. Estou muito feliz, em setembro. Como formado eu completo 8, certo, gente? Eu também sou discente do curso de nutrição. Eu estou no 2º ano do curso de nutrição. É mais uma graduação que eu estou lutando aí. Eu preciso, eu quero, gosto. Vou trabalhar com nutrição funcional e fitoterapia. Eu já estou fazendo uma pós em fitoterapia para eu aprender sobre plantas medicinais, o que é evidência, o que a ciência fala, para eu compartilhar com vocês. Eu quero entrar aqui na live. Gente, vamos fazer umas receitinhas aí. Quero ajudar vocês aí a fazer umas receitinhas em casa, certo? Já eu quero me aprimorar um pouquinho mais e vou passar para vocês. Para não ficar só na coisa da saúde mental. Saúde mental. Pelo que eu estou percebendo, as pessoas não tem nem paciência mais de ouvir psicólogo falando. Isso é real. A mente está tão colapsada que você não consegue mais nem ouvir o amigo, o parente. Eu vi esses dias assim, atendo casais e
Por incrível que pareça, há muito tempo eu atendo. Eu não era nem casado, eu já atendia casal. Eu falei, como é que eu vou atender casal com um monte de filho, sei lá, e eu não tenho um relacionamento? Eu falei, ô Deus, eu preciso de um relacionamento, entendeu? E aí, mês que vem, eu faço 3 anos de relacionamento, 2 anos de casado. A minha princesa tá aqui, ó, é a Roberta, a pessoa que Deus colocou na minha vida, e a gente tem construído memórias que nem toda a minha vida de solteiro eu vivi. Vai fazer 3 anos, certo? Isso não quer dizer que não tenha problemas, conflitos, atritos. Tem sim. Não existe aquele casal, não. Família margarina. Não tem? Não... Ai, sorrindo, bonito. Eu tenho pavor dessa hipocrisia. Eu tenho pavor dessa falsidade. E aqui na internet, muita gente é falso. Então cuidado com o que você vê, lindo, maravilhoso. Gente, eu tenho um monte de conflito psíquico. Eu já tomei ansiolítico. Senão eu enlouquecer. Entendeu? Imagine você atender um monte de paciente todos os dias e ter um monte de problema aqui fora. Recém-casado, perdi uma casa. Isso aconteceu, vai fazer 2 anos, fez 2 anos. Tive que morar na casa dos meus pais durante 7 meses, eu e minha esposa. Eu não tenho vergonha de falar, não. A gente passou, comeu o pão que já amassou. Entendeu? Aqui é minha história. Eu vou lá, ai não, é tudo bom. Não é tudo bom, não. Eu sou psicólogo, também preciso de ajuda psicológica, se precisar de psiquiatra, vou também. Eu tenho meu neurologista, porque eu tenho sintomas de TDAH, então eu investigo. Ele me ajuda com os direcionamentos aí específicos, entende? E tá tudo bem, esse negócio de falar, eu não posso, eu sou forte. Você é super-homem por acaso? Ou Mulher Maravilha? Essa síndrome que vem matando um monte de gente, entende? Então, no fundo, nós estamos esgotados. O limite já se acabou, e se você não tiver meios, estratégias para conduzir uma vida mais saudável daqui para frente, o sistema vai lhe engolir, entendeu? É assim que funciona. E quando a gente está muito cansado, a gente perde a qualidade de tudo, sexual, você não consegue mais transar, suas moléculas vão pro ralo, vitamina baixa, fica... Olha, o que eu tenho de paciente, eu vou ser sincero, se eu perceber que o paciente está muito deprimido, tal, eu faço uns questionários, analiso bonitinho ali, ó, veja isso aí, questionário de avaliação nutricional. Isso eu faço, viu, gente? Eu faço, eu não digo nada, peço o seu médico para fazer exame, mando o paciente fazer exame. E quando a gente descobre, tá lá com as vitaminas todas baixas. Aí começa a suplementar. Aí de repente o paciente fica bom. Não era depressão, certo? Não era ansiedade. Era ausência de vitaminas e minerais e aminoácidos, entendeu? E eu faço isso nas terapias, eu já estou fazendo. Já estou direcionando, procuro um médico, eu sugiro esses exames aqui, ó. Dou até a sugestão dos exames. Também consigo fazer algumas leituras, mas eu não posso fazer mais nada que isso. Só dar as coordenadas. Mas eu tenho certeza que ajuda. Terapia hoje em dia, se fica, vai, fala aí. Tá, sua vida, ok. Gente, esquece. As coisas mudaram. A mesma psicologia que era lá do passado não é a mesma de agora, não. Ah, mas é sim, não muda. Ela é inerrante. Ela é imutável. É mutável sim, que a sociedade mudou. Claro, as coisas mudaram, tecnologia, informação, tá uma enxurrada de tecnologia, pós-modernidade, pessoas mais rasas, vazias. E se não tiver um outro tipo de conhecimento, a pessoa padece. Entendeu? Enfim. Então, quando você tem esse esgotamento emocional, né, esse cansaço mental, aí afeta o físico. Quem já passou por isso? Deixa eu ver se tem alguém falando aqui. Deixa eu ver se alguém falou aqui. Fala aqui, gente. Um oi pra mim. Vai falando, ninguém fala não, é? Sim, sim, Bruna, sim, sim. É isso aí, sim. Andréa Dantas também deu risada aqui. Realmente é isso mesmo. Não tem esse negócio não. O sistema destrói o capitalismo. Eu tenho tudo. Eu sou do capitalismo também, eu uso tudo. Tem gente que fala mal do capitalismo e tem iPhone 17, ainda faz cara assim, Eu olho assim, gente, como é que esse povo deve ter uma doença? Isso deve ser doença, não é normal não, esse desvio de conduta. Só pode. Se Freud tivesse vivo, ele estava horrorizado com a sociedade que a gente está vivendo. Por isso que ele foi abafado, né? Aí entra tanta informação e as teorias mais antigas, as que nasceram com uma veracidade,
Mesmo que fosse ali empirismo, uns falam, é pseudociência, é não sei o que, não foi, mas Freud teve moral, ele era médico neurologista, Jung também, médico psiquiatra. Eles tiveram muita moral naquela época e contribui hoje para a psiquiatria e para as psicologias. Inclusive é uma das abordagens que eu utilizo aqui, entendeu? Aí fica falando aí do capitalismo. Você precisa ter discernimento que se eu não tenho controle emocional, o capitalismo engole. E todo excesso esconde uma falta. Então se não vai... capitalismo. Aí pega um relógio de 200 mil reais e tira a foto assim, olha. Falando mal do capital. Olha, gente, isso aqui pra mim... Olha, se tivesse psicologia política, eu tava lascado, porque eu queria ser. É porque não tem. Se tivesse, eu fazia questão de vir falar aqui. Na verdade, geopolítica, né? Que eu gosto desse tema. É porque não pode misturar, mas se eu pudesse ser imparcial, né? Tem que ser imparcial, não é? Enfim. E aí eu quero mostrar para você que existe um contexto emocional acontecendo, certo? Ele é contínuo, junto, conectado, ele não se desmembra, é quase não é uma tríade, porque não são 3, são 4, mas são 4 pilares aí do momento atual que a sociedade está vivendo, o caos social. Aí, o panorama dessas 4 lives, no final, daqui a pouco eu já estou terminando, mas no final eu vou falar o tema da próxima, para você se preparar, marcar na sua agenda, ou depois assistir que eu vou deixar salvo, certo? Assim, o panorama geral, medo constante, é muito comum a gente estar vivendo, o medo vem da infância, medo irracional, é um medo que foi aprendido com a ausência de bravura, coragem dos nossos pais, onde a criança viveu a experiência constrangedora, isso ficou reprimido no inconsciente, e os papais ali, o pai e a mãe não sabiam nem isso aqui que eu estou falando, eles não têm culpa de nada. Eles não tiveram ali a condição de trabalhar aquele medo, e o medo da criança ficou gigantesco, e isso leva para a sociedade. Então tudo que você vê aqui hoje, você tem 40 anos, e você tem medo de alguma coisa, medo de ficar sem dinheiro. Esse medo, ele não fica isolado só ao medo do dinheiro pontual, agora. Esse medo está conectado com o seu medo intrínseco, que está na alma. O medo irracional, esse que está nas nossas profundezas infantis, né? Então, medo constante de tudo, de todos. Guerras para um lado, guerra para o outro, governo de um jeito, polêmica do Banco Master, não sei o quê, e aí capaz de Brasília cair por terra. Quem tá sabendo aí, tem que estar acompanhando. E eu quero mesmo que todo mundo venha, tomara, né, que venha, para ver se para com essa palhaçada de roubalheira nesse país. E tem gente que ainda fica defendendo isso. Por quê? Porque recebe. Aí vai defender e tem desvio de conduta, porque quem rouba tem desvio de conduta, entendeu? Pode ter certeza, tem sim. É trambicagem, é a herança do descobrimento do Brasil, da trapaça que fizeram com o nosso país. Roubaram os índios na troca de misérias e levaram nosso ouro, nossa prata, o pau-brasil, mármore, joias não, porque não tinha, né? As pedras preciosas, e tá lá no museu em Portugal. Quem sabe a história sabe o que eu estou falando. Nada contra os portugueses, porque eu tenho pacientes que são portugueses, eu atendo gente de lá. Mas a história real é essa. Nós fomos saqueados. Trapaça. Tá aqui, no nosso DNA. Cada um desenvolve ou não. Se trapaça ou não, entendeu? Então, no final, encontrar alguém com conduta tá sendo uma raridade. Eu tenho até medo. De verdade. Entendeu? Isso aqui não é o falso moralismo não, certo, gente? Eu tenho os meus defeitos. Muitos. Todos nós temos. Ninguém é perfeito aqui. Ninguém é perfeito. Eu tenho vários defeitos. Eu sou insuportável. Entendeu? Que as pessoas nem se aproximam de mim. Mas não é porque eu sou insuportável, soberbo, altivo, né? Não é sobre isso não. É sobre a verdade. As pessoas não gostam.
de ouvir a verdade. E eu falo mesmo na hora. Eu não levo para casa, eu digo na pessoa na cara. Então assim, as pessoas morrem de medo. Eu não tenho muitos amigos. Pouquíssimos, quase nada. E tá tudo bem, completei 39 anos agora dia 10. Tô na crise dos 40. Quem já passou aí nas crises dos 40? Eu tô. Eu lembro quando eu acordei, eu disse assim, meu Deus. No dia 10, meu aniversário, eu falei assim, meu Deus, eu vou fazer 40. Olha, eu não tava nem lembrando que era 39. Eu já tava lá adiante, assim, sofrendo igual um peru na véspera. Aí fiz uma oração, pedi a Deus, Deus tal, me ajuda, assim. Mas a gente vive uma crise. São 40 anos, né, gente? É muito tempo. Entendeu? 40 anos vividos aí, entre altos e baixos, entre vitórias e derrotas, entre problemas de saúde e uma vida saudável. Tudo, é isso aí. Nós somos isso daí, né? Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui. Isso. A Mara falou assim, o pior é que muita gente diz que tem depressão e quer tomar remédio, sem acompanhamento médico. Remédio não cura a alma, né? Remédio vem de remediar, ele só remedia. Fique sem tomar um dia para você ver se você não cai no buraco, no abismo. Eu costumo falar, às vezes eu passo assim, não, mas eu tô bem, tô maravilhoso. Nossa, eu tô maravilhoso. Você tira o remédio. Enxergue você sem um remédio. A pessoa fica assim, ó, então não tá bem, você tá camuflando alguma coisa, então tem que falar mais na terapia, precisa trabalhar mais coisas na terapia, né? Desenvolver mais o seu autodesenvolvimento, o autoconhecimento, para entender as raízes e achar meios, caminhos para poder ser direcionado, né? Buscar, aprender essas ferramentas para, quem sabe, fazer um desmame, entendeu? Certo? Mas muita coisa até, ó. Só para vocês entenderem, olha. O humor depressivo está relacionado com alimentação. Ok, gente? Ó, alimentação, sono, estresse, bebida, né? A bebida alcoólica ou tabagismo, alcoolismo ou tabagismo também está relacionado. Isso humor depressivo e ansiedade. Tudo isso aqui que eu falei já potencializa. Então, o que é que eu tenho feito assim? Faço uma forma, um direcionamento, não é mapeamento, mas é uma forma de eu descobrir tudo que está acontecendo com o paciente. Não falo só mais do trauma, eu estou olhando tudo agora. Aí cada eu ainda não posso clinicar como nutricionista funcional, mas eu peço para a pessoa buscar um nutricionista, o médico X, entendeu? Tomar a suplementação Y, certo? Meus pacientes sabem que eu faço com todos eles, entendeu? Qual é o psicólogo que faz isso? Poucos. Tem que estudar, senão fica parado no tempo, lá atrás, no tempo de Wundt, na época da filosofia. Não tem mais Grécia Antiga aqui mais não, entendeu? Mudou, acorda, tem que ser prático, senão o bicho cai. A casa cai e você não vai, entendeu? É assim que funciona. Entendeu, gente? E eu sou prova viva de que dessa forma integrativa funciona. Corpo, alma e espírito. Essa tríade. Não, tem que ser sei lá, um bandista, tem que ser espírita, tem que ser católico, tem que ser evangélico. Cada um sabe a dor é delícia de ser o que é e que quiser ser. Eu só peço assim, ó, cuide do divino, fortaleça esse ser superior, porque a minha especialização, ninguém vai pra cá dizer que eu tô mentindo não, porque o povo fala, como assim? Pois é, vai lá estudar psicologia positiva, a ciência do bem-estar e da autorrealização. Tem estudo científico que a espiritualidade, a inteligência espiritual não é a religião, conexão com o divino, ser superior, ajuda no quadro depressivo, diminui os sintomas de depressão, ansiedade, fortalece a fé e a esperança, que tudo isso aqui é positivo, entendeu? E o cérebro do deprimido está negativo, ele precisa se positivar, entende? Enfim, tantas outras coisas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Oi. Coisa de Maria. Tudo bem, coisa de Maria?
Ok, o pessoal tá rindo aqui, né? Eu nem lembro o que eu falei. Estou com todos esses medos, vamos fazer terapia. Minas Gerais, só para visita histórica. Ouro tem mais nada. É ouro preto aí, né? Muita gente falsa no mundo só na carreira dos. Só na carreira. Tô na carreira dos 50. Bruna Bossia, né? Assim que fala. Fez uma carinha assim, ó. É verdade, não sei o que foi que eu falei, mas é isso aí. Entendeu, gente? É por aí. O negócio pega. Aí a outra coisa, assim, do panorama, que nós vamos tá sempre falando dessas quatro lives dessa série do esgotamento emocional, certo? De tudo isso que eu já tenho falado para vocês até aqui. O emocional no limite, que é a primeira que eu estou falando hoje. A outra é a ansiedade coletiva. Tá todo mundo no mesmo barco, é impressionante. Tá todo mundo no mesmo barco. Um fala uma coisa e o outro se comunica, e aí tem as redes sociais, tá todo mundo. Agora é assim, se você fizer qualquer coisa, todo mundo vai saber. Agora é assim, se pegar uma imagem sua, fazendo alguma coisa, vai pro jornal, não precisa nem jornal mais. O que é uma televisão para um negócio estar na palma da nossa mão, um smartphone, entendeu? E agora tá todo mundo conectado, hiperconectados. Isso gera ansiedade. Teve um dia desse, acho que é um mês mais ou menos, há um mês isso. Aí eu comecei a ouvir algumas coisas assim do fim do mundo. Fim do mundo não, dessas coisas aí que vai faltar comida, a explosão, vai faltar luz, vai faltar energia, vai faltar a internet. Aí vai, quando todo mundo voltar, as contas estarão zeradas. Eu acredito. Sabia que eu acredito? Tem que ter algum reset, alguma coisa para o povo voltar ao normal. Entendeu? Tá demais assim. E o cérebro não aguenta, estão colapsando. O índice de suicídio aumentou muito, mas você não faz ideia. Entendeu? Do que a saúde, do que a mente humana é capaz de fazer. É ela que controla o nosso corpo. Entendeu? E aí minha esposa ficou vendo isso. Sabe o que aconteceu com ela? Ansiedade generalizada. Ela ficou tão ansiosa, mas tão ansiosa, que eu disse, não, o que é que está acontecendo? Uma ansiedade, assim, uma ansiedade. E ela me confessou. Ficou com medo, ficou assustada, apavorada, assim como seria. Entendeu? Aqui entre fé e esperança. Tá fé e esperança em quem? No homem, Esquece. Se tiver com fé e esperança no homem, pode preparar a sua tumba. Tumba não, né? A catatumba, né? Que fala, não, aquele negócio lá, o jazigo, é assim que fala, né? Pode preparar, que você tá ferrado. Você tem que ter fé e esperança no ser superior. Rodrigo, mas eu não tenho, eu sou ateu, ateia. Você é o seu Deus, então. Acredita em você, não é? Certo? Eu sou cético, não vai assistir minha live, que cético não vê nem na internet. Certo? E por aí vai. Então, essa ansiedade coletiva, nós vamos falar sobre ela também. Pressão financeira, muitas dívidas, a conta não fecha, ansiedade, compulsão por compra, e tudo isso vira uma catástrofe, como se o castelo desmoronasse. Aí eu fico ansioso porque a conta chega, não bate, não fecha, os juros são abusivos, porque se atrasar um dia parece que vem outra parcela igual, é uma incerteza bancária, que parece que todos os bancos vão ser liquidados, menos os bancos, os bambambãs, né? Mas esses digitais parece que tudo vão ser liquidado. A gente fica com medo, investe, não investe, faz não sei. É assim, tá nesse nível aí. Taxa de juros lá em cima, a comida tá muito cara. Esses dias eu fui comprar 4 frutas, deu 100 e poucos reais, R$106. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Tava R$20 o quilo da maçã. Eu deveria ter tirado foto para vocês verem. Vocês entendem o que tá acontecendo? E aí eu fui comprar carne um dia desse. Falei, gente, eu vi num caixa, na hora do almoço, eu comprei aquela marmitinha ali para mim, para minha esposa. Nesse dia a gente não fez comida em casa, foi um dia aqui na clínica. E aí eu fui aqui rapidinho comprar, eu aproveitei, comprei a carne da semana, ó. E comprei as marmitinhas ali que já vem prontinho, né? Que come rápido. Enfim, pra gente comer em casa. Rápido também, foi muito rápido nesse dia. Aí eu tava no caixa, aí eu vi uma outra pessoa no horário ali tipo 1h30, quase 2 horas assim. Era horário de almoço, gente. Não sei, tem gente que come meio-dia, né? Eu tomo café,
Aí a gente só almoça meio-dia, ou meio-dia não, 2 horas, 3 horas. Hoje, por exemplo, a gente não almoçou ainda. Hoje eu acordei mais tarde, porque eu acordo muito cedo todos os dias. Eu disse, hoje eu vou acordar mais tarde. Aí nós acordamos um pouquinho ali 9h30, o tarde 9h30, certo, gente? Aí fui fazer uns negocinhos, comprar ração da calopsita, das galinhas, não sei se vocês já viram, mas eu tenho galinha, crio pato, um negócio lá no quintal, uma delícia. Aí, nesse dia que eu tava no supermercado, eu vi uma pessoa com um refrigerante, Coca-Cola, e uma margarina. Não era manteiga, ok? Margarina, que é plástico. É uma porcaria aquilo. Entope as artérias. Vocês ficam comendo margarina, é melhor comer manteiga. É menos perigoso. E pão. Eu falei assim, gente, será que isso é o almoço? Eu fiquei... Eu me compadeci na hora. Eu fiquei... Assim, na hora eu queria... É que não tinha como, assim, eu ir lá pegar comida. Mas a minha vontade era de perguntar, assim, você... Esse aí é seu almoço? Me deu vontade, mas eu não posso fazer não, que ele pode ficar constrangido, a pessoa. Isso aqui é o panorama de uma sociedade que não tá tendo comida. Eu vi uma estatística aí que vai faltar comida, o povo vai morrer de fome. Entendeu? Então, Coca-Cola e pão com margarina. Tem gente que já está almoçando isso. É sério, gente. E as doenças vão só aumentar. Vai vir uma pandemia de câncer. Acredito que já exista, né? Vocês entenderam? Pressão financeira. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou comer? Como é que eu vou pagar as contas? Entendeu? Luz, água, às vezes o telefone ou a internet, alguma coisa assim. Entendeu? E os brasileiros não estão conseguindo pagar as contas. Eu vi também outro estudo. Na verdade, outras pesquisas, né? Estatísticas. Eles não estão conseguindo. Estão deixando 2, 3, 4 e paga depois. E vai, aí bota no cartão de crédito. E fala um negócio. Eu já fiz isso muito. Entendeu? Entendeu, gente? Isso tudo aqui é acumulando. Pressão financeira. Aí a outra coisa, que é da sociedade, que está todo mundo vendo, dependência emocional. O que é que acontece aqui? Relacionamento abusivo. É só você ver a PM Santana, a menina, não lembro, Gisele Santana, que o marido, né, o coronel, não sei se era coronel ou sargento, foi lá e inventou que ela tirou a própria vida. Entendeu? Quem viu aqui as mensagens? Relacionamento abusivo. Olha quanta coisa a gente está vivendo. E é aqui, nessa série de lives, que eu vou falar um pouco mais profundo sobre cada tema com vocês. Sem falar de Tubiara, sem falar de outras... Uma menina que foi arrastada pelo ex ali no carro em São Paulo, que perdeu a perna, o membro inferior todo, depois morreu. É tanta coisa assim, feminicídio aumentou demais. Eu sou a favor é irreversível. Feminicídio perpétuo. Tinha que ser. Tem países na Europa que já é perpétua. Aí aqui tem a classe que fica defendendo. Defende bandido, defende não sei o que, defende gente que mata. Eu fico... O que é na cabeça dessas pessoas estão? E o meu conselho defende, viu? E o meu conselho é o primeiro a defender. E a gente tem que engolir, ó, seco. Ai, gente... Eu vou ficar quieto, né? Melhor. Melhor. Não é verdade? Certo? E aí, além dessa dependência emocional, relacionamento abusivo, então, os próximos lives eu vou estar trazendo sempre um pouco de cada assunto que eu acabei de falar, certo? Aí, ó, deixa eu só ver aqui. Na próxima nós vamos falar sobre medo e ansiedade. Aí eu vou falar sobre essas duas emoções. O que cada uma leva aí para a sociedade como um todo, certo? Tudo bem, gente? Alguém quer fazer algum tipo de pergunta? Fique à vontade, eu já vou sair já. Alguém tem alguma dúvida, quer perguntar? Fique à vontade, gente. Eu criei um programa chamado Programa de Reconstrução Emocional. É um formato de terapia individual e grupo. Você paga um valor mensal, bem abaixo do valor que eu cobro aqui na terapia. Aqui não, né? Na terapia individual. E aí, se você quiser saber mais, é um preço, é um valor simbólico, certo? E se você quiser saber quanto eu cobro, pergunte também, porque eu vou te passar os dois valores. O quanto eu cobro, para você
ser individual comigo e quanto eu cobro nesse programa. Aí eu te passo as informações para você entender como é que funciona. Se você tiver interesse, fizer sentido para você, participe. É um programa bacana. Eu já comecei a fazer o programa. Eu já tenho algumas pacientes. E vou ficar muito feliz se você conseguir cuidar de você para a gente trabalhar seu autoconhecimento, certo? Onde eu trabalho ali os traumas infantis, os padrões da infância, qual é o seu trauma, quais são os caminhos para você aprender a lidar melhor com o seu trauma, vai ajudar nos relacionamentos, na vida financeira, a gente vai descobrir se tem algum tipo de transtorno, podemos fazer alguma intervenção psiquiátrica, vou ajudar com a parte suplementar, com a indicação de algumas sugestões nutricionais fitoterápicas, então fique à vontade. O nome do programa é Programa de Reconstrução Emocional, certo? É só mandar no meu direct, ali reconstrução, ou quando essa live ficar salva, coloca assim, reconstrução no comentário que eu mando para você as informações e os valores, certo? Se puder, invista em saúde mental, tá bom? Certo, gente? Até a próxima live, onde nós vamos falar sobre o medo e a ansiedade, tá bom? Obrigado, Mara. Um abraço. Carla, obrigado, Carla. Silva, também por aqui. Bruna. Sou professor e somos bombardeados por várias situações. Eu imagino. Tomara que a psicologia invada a educação com mais precisão. Às vezes não tem nem, 20 escolas na cidade, só uma escola tem um psicólogo. Eu acho um absurdo. Gente, se eu fosse da política, eu ia ser expulso. Eu ia mandar porque eu não dou conta não. Eu tava vendo aqui na minha cidade, toda cheia de buraco. Muito buraco. Tem uma placa aqui assim, fala assim, 2,5 milhões para a infraestrutura do córrego. Aí limparam o córrego. É um absurdo isso aqui, ó. Limparam o córrego com aquela cavadeira assim, ó. Ficou até bonito. E cadê as contenções? Aí o mato cresceu de novo, quase inundou de novo, porque tem muita chuva aqui. E para onde foi esses 2,5 milhões? Você entende? Eu não dou conta não. Ainda bem, eu ia me candidatar a vereador. Eu ia ser, ou eu ia acabar com minha vida, ou eu ia perder a minha vida, porque eu não ia suportar essas... Eu acho muita injustiça. Quer roubar, roube, mas faça alguma coisa. Né? Aí fica só rouba. Sabe? Uns negócios assim. Aí faz uma foto que tá tapando o buraco. Eu tô com a luz aqui no poste. Em CPFL. Gente, marca CPFL nesse... Tá aqui, já abri vários chamados. Vou fazer 2 anos que eu atendo nessa clínica. O poste é da CPFL. A prefeitura tentou, eu tenho todos os códigos. E nunca vieram trocar a lâmpada. A gente fica no escuro. Aí a prefeitura também não conseguiu. Aí eu fico doido. Entende? É um absurdo. 2 anos, dia 2, você vai inaugurar. Ou vai completar 2 anos de aniversário a clínica aqui. Tem um poste bem na frente. Certo? Vocês entenderam, né? O sistema. Aí se pagar, a pessoa coloca. Enfim. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Pratica o bem que você vai colher o bem. Pratica o mal, você vai colher o mal. Um dia a conta chega. Certo? Tudo bem, gente? Se cuidem, viu? Eu sou sergipano. A Mara perguntou. Nasci na cidade de Lagarto. Aos 17 anos eu fui para a capital, Aracaju. Gente, Sergipe, geografia. Aquele estado piquititiquinho, certo? Aquelas praias lindas lá, Atalaia. Não sei se vocês conhecem. Aí eu fui para a capital. Fiquei na capital até 2012. Em 2012 vim para São Paulo, onde eu completei 14 anos que eu tô aqui em São Paulo. Me formei aqui e hoje eu tô atendo online presencial, certo? Tudo bem, gente? Que mais? Até. Precisamos de psicólogo todo dia, em todos os horários na escola. Verdade, Mara, verdade. Gente, foi muito bom ficar com vocês. Denise, obrigado. E a gente se vê. É para eu entrar aqui segunda-feira, certo? 8 horas da manhã. É eu e minha irmã. Tá tudo certo, ok? Vamos ver se a gente consegue segunda-feira vir fazer outra live. Eu trago outro tema. Medo e ansiedade, tá bom? Se cuidem. Um abraço. Até breve. Tchau.